fazendo uma distinção que eu considero didática entre espiritualidade, religião e fundamentalismo religioso. São só categorias de análise, e a realidade é sempre muito mais complexa e misturada do que as nossas categorias de análise. Mas ainda assim elas são importantes para organizar a nossa compreensão. Dentro dessa perspectiva filosófica, teológica, sociológica, espiritualidade é algo tão antigo quanto a humanidade. Espiritualidade você não consegue datar historiograficamente quando os grupos humanos desenvolveram a tal espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é intrínseca à experiência humana. Porque a espiritualidade é basicamente, de maneira muito objetiva e até tosca, um certo susto que o ser humano toma diante da potência e da fragilidade da própria vida. Porque o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. E ao saber que vive, isso abre uma margem impressionante de liberdade e criatividade, mas também de angústia. Portanto, a espiritualidade é quase como a arte. É uma expressão humana diante da beleza e da tragédia da vida. A espiritualidade é aberta, se move nas perguntas. A espiritualidade tem uma certa sede permanente de plenitude, de completude, uma certa saudade de um monte de coisa que a gente não viu e nem viveu, mas que tem como intuição de que isso é a vida em sua potência máxima. A espiritualidade é esse registro de pulsão, de vento, de sopro, de gozo, de apontamento, de utopia, de horizonte. A religião já é uma certa sistematização desta espiritualidade. Do ponto de vista historiográfico, cronológico, você já consegue identificar melhor quando grupamentos humanos desenvolveram religião. Religião é uma espécie de sistema, já vem com uma liturgia, uma cerimônia, uma determinada visão de mundo, de comportamento, uma estética. Ou seja, enquanto a espiritualidade é a potência, o impulso, o fôlego, o sopro, a religião é a organização disso num determinado sistema, numa determinada doutrina. Daí, a partir dessa distinção entre espiritualidade e religião, nós chegamos ao fundamentalismo religioso. Por quê? Porque existem experiências religiosas que dão fôlego à espiritualidade, que dão espaço para a espiritualidade. Porém, existem experiências religiosas que, curiosamente, castram o potencial criativo e criador da espiritualidade. Trata-se do fundamentalismo. O fundamentalismo é quando a vivência religiosa castra o potencial criativo da espiritualidade. Do ponto de vista cristão, falo como teólogo cristão, o fundamentalismo tem 3 pontos fundamentais que vão tocar diretamente na pauta política, de gênero e de sexualidade. Ponto fundamental do fundamentalismo, brincando intencionalmente com as palavras: uma verdade absoluta. Na teologia cristã tem um conceito fundamental chamado revelação. Como Deus se dá a conhecer por nós. Na perspectiva fundamentalista, essa revelação é supra-histórica, absoluta, eterna, atemporal. Portanto, não é passível de interpretação. Ela não se dá na história, na dimensão interpretativa dos seres humanos. Não, ela se dá sobre a história. Portanto, ela é intocável, perfeita e eterna, atemporal, não modificável. Essa verdade absoluta aparece numa segunda característica do fundamentalismo religioso: o literalismo bíblico. Ou seja, essa verdade aparece num texto tal, o famoso está escrito, ponto. Eu já perdi vários pseudo-diálogos quando eu falava sobre determinado tema e alguém dizia assim: não, você está errado, porque em Levítico capítulo 2, verso 13 diz isso. Depois do está escrito,
havia um bloqueio para qualquer tipo de diálogo, porque a noção de corpo, de sexualidade, de família, de vida, de sociedade, está naquele texto ali. Mas esse texto está sem contexto, está isolado de um panorama histórico e aparece como uma verdade absoluta que é inquestionável. Portanto, o fundamentalismo se pauta numa verdade absoluta que aparece objetivada numa letra, num texto. Isso leva ao terceiro ponto, que me encaminha para o final quase da minha fala. Eu tenho o quê? Cerca de 20 a 30 minutos ainda? 2? 3? 4? Vamos ao milagre, já que é religião. Que é o seguinte, me empolguei. É o seguinte, essa verdade absoluta que aparece num texto está associada a uma espécie de idealização do passado. A perspectiva fundamentalista tem mais ou menos assim: tem um antigamente que está sendo perdido. Tem uma verdade, uma tradição, valores fundamentais e sagrados que estão sendo desafiados pelo movimento feminista, que estão sendo corroídos pelas LGBTs. Tem um senso de que os corpos em movimento na história estão corroendo essa verdade absoluta objetivada nessa letra. E tudo aquilo que aparece como revolução, especialmente no corpo, se torna uma ameaça a esse código tradicional. Porque o corpo, por definição, ele é indecifrável, insistematizável. O corpo é experiência. Tudo aquilo que aponta no corpo novas configurações de relação, de desejo, de afeto, de encontro, isso implode movimentos tradicionais. Portanto, interditar o corpo, controlar o corpo, domesticar o corpo, definir o corpo, castrar o potencial sedutor, sensitivo, físico do corpo, é também anular uma potencialidade subversiva de reinventar o mundo. Nos meus últimos 10 segundos e meio, eu quero dizer que o movimento evangélico é plural. Existe um extremismo evangélico no Brasil hoje que é um problemaço para a democracia, para os direitos humanos, para a diversidade, para especialmente mulheres, negros, indígenas e LGBTs. Esse grupo tem poder político, econômico, midiático, projeto de poder e cresce. Reconhecendo isso, apenas uma ressalva muito importante: nosso país é fundado na escravidão racista, genocida, colonizadora. Achar que o movimento evangélico, que tinha 3% mais ou menos há 20, 30 anos atrás, é quem cria o conservadorismo brasileiro, para mim, é um erro de análise. O extremismo evangélico é perigoso e potencializa violências históricas, não inaugura violências históricas. Esse país, porque às vezes determinadas narrativas parecem indicar o seguinte: tira os evangélicos do Brasil, pronto, acabou o capitalismo, todos os corpos estão livres e estamos no reino da terra. Não. O conservadorismo brasileiro alimenta o extremismo evangélico e vice-versa. Mas não há um monopólio do movimento evangélico sobre o conservadorismo brasileiro. A última ressalva é: se Malafaia é evangélico, Martin Luther King também era. Ou seja, achar que são todos iguais, caretas, fascistoides, que estão prontos a dominar o Brasil, é não reconhecer que tem disputa dentro do segmento evangélico e que, querendo ou não querendo, não depende da nossa vontade intelectual e militante. Esse campo é majoritariamente pobre, negro, periférico, favelado e trabalhador. Ou nós somos uma ameaça contundente, eu defendo que sejamos, sabendo dialogar com estas pessoas, evangélicas e não, porque preconceito e bloqueio vai ter em tudo quanto é canto. Ou traduzimos isso num diálogo com o povo, ou enterramos de vez a nossa frágil, racista e elitista democracia. Porque, na real, nem acredito em democracia real dentro do capitalismo. Mas eu quero dizer o seguinte:
Se cairmos na ladainha de que todo evangélico é conservador, entregamos de bandeja o futuro do nosso país nas mãos dos coronéis da fé. É dessa armadilha que nós temos que sair.